Olá, meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista e estou aqui hoje para responder uma pergunta que eu já recebi, na verdade, algumas vezes e é super interessante, que é quanto tempo uma pessoa leva para entrar em cetose? Em primeiro lugar, que história é essa de cetose, não é? Então, o nosso corpo, ele utiliza vários tipos de nutrientes para a produção de energia. O objetivo das nossas células todas é nos manter vivos. E para isso elas vão utilizar o que chegar para produzir ATP, que é a forma como as nossas células entendem e utilizam a energia. Então elas podem produzir ATP a partir de glicose, isso é muito fácil. Então quando você consome um pão, um macarrão, um bolo, uma fruta, arroz, feijão, ali estão contidas moléculas de glicose unidas umas às outras. Esse alimento vai ser digerido, vai cair na corrente sanguínea e depois essa glicose entra dentro das células e essa glicose vai ser quebrada e vai ser liberada a energia que está contida entre as ligações químicas entre os carbonos. Muito bem, então essa é uma forma de produção de ATP. Mas nós também produzimos ATP a partir de aminoácidos que vêm das proteínas, sejam proteínas de origem animal, como as carnes, os ovos, os laticínios, sejam proteínas de origem vegetal, como o tofu, como o feijão, como a lentilha e produzimos também energia a partir de gordura. Essas são as três principais formas de produção de energia. Podemos produzir ATP também a partir de álcool, mas isso não é recomendável porque o álcool tem muitos efeitos tóxicos no organismo. Muito bem, quanto mais carboidratos consumimos, quanto mais pão, quanto mais arroz, quanto mais biscoito, quanto mais sorvete, doces em geral, mais utilizamos a glicose e essa é a forma mais fácil para a célula. Por isso, se ela tem sempre glicose disponível, ela dificilmente vai ter necessidade de utilizar estoques de gordura para produção energética, tá bem? Só que algumas pessoas têm um metabolismo alterado de glicose. Então, nós precisamos ter o que a gente chama de flexibilidade metabólica, ou seja, o que chegar, conseguimos utilizar e assim nos mantemos vivos. Porém, existem distúrbios metabólicos que dificultam a utilização de glicose. O distúrbio mais comum que a gente conhece é a doença chamada diabetes. Então, quando a pessoa tem diabetes tipo 1, se ela não produz insulina, a glicose não consegue entrar dentro das células, ou se ela tem diabetes tipo 2, ela produz insulina, mas essa glicose tem uma dificuldade de entrar dentro das células. Muito bem, eu não sou diabética, eu não tenho resistência à insulina, vou até mostrar resistência insulínica, vou até mostrar para vocês quanto que tá minha glicose hoje. Eu instalei o aparelhinho especificamente para a gente ter essa conversa, tá? Então tô com o aparelhinho aqui no braço e vou medir quanto que tá minha glicose agora. Minha glicose agora, eu tomei café da manhã, tá? Tá 101. Se eu estivesse em jejum, e eu avaliei hoje em jejum, deixa eu pegar aqui pra você ver. Em jejum, ela tava hoje 97, tá? Ontem eu saí pra jantar, né? Eu não comi, eu não fiz um jejum grande hoje, mas estava 97. Então a glicose em jejum, ela sempre tem que estar abaixo de 99. Ontem, por exemplo, que eu não tinha jantado tarde, a minha glicose já estava 88, tá? Na hora que eu acordei. Então, glicose sempre abaixo de 99 em jejum. Agora já não estou mais em jejum e ela está 102 e não pode nunca ultrapassar 140. Então, isso indica o quê? Que eu não tenho diabetes, não tenho resistência insulínica. Mas apesar de ter níveis de glicose sempre muito bons, então esse aqui foi o de ontem, nada nem perto de 140. 97% da minha glicose esteve dentro do valor considerado adequado e 3% do dia eu tive glicose abaixo de 70, que para quem é diabético tem que ficar ali observando para não ter uma hipoglicemia, mas geralmente as pessoas só têm sintomas de hipoglicemia com glicose abaixo de 50, tá? Não foi o caso aqui. Agora, apesar de ter glicose normal, isso não quer dizer que a gente está em cetose. Então, se nós estamos utilizando glicose, nós não estamos utilizando corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles são produzidos a partir da queima da gordura. Mas só vamos fazer essa queima de gordura se for necessário. Então, vamos produzir corpos cetônicos e o cérebro, ele pode se alimentar em grande medida de corpos cetônicos. E aí, muita gente não tem intolerância à glicose, porém tem uma resistência insulínica cerebral. Isso vai ficando mais comum conforme a gente envelhece e os pacientes, por exemplo, com demências, principalmente
relacionada à doença de Alzheimer, eles mostram nos exames, no PET scan, um metabolismo glicolítico alterado, mostrando que o cérebro não está conseguindo utilizar bem essa glicose, mesmo quando os níveis na corrente sanguínea estão normais. Então vamos ver quanto eu estou de corpos cetônicos na corrente sanguínea. Vamos ter que picar o dedinho. Então tenho esse aparelhinho aqui, que é parecido com um glicosímetro. Esse aqui avalia também corpos cetônicos, tá bem? Então vamos colocar uma fitinha de leitura aqui. Furar o dedinho, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então tem uma agulhinha. Vai sair uma gotinha de sangue. Vamos colocar aqui no leitor. E esperar. E aí, a quantidade de corpos cetônicos hoje, na minha corrente sanguínea, é 0,3. Então, isso significa que eu não estou em cetose. Para estar em cetose, esse valor aqui tem que estar acima de 1. Então, significa o quê? Que não está zero, eu produzo algum corpo cetônico, eu utilizo gordura no meu organismo, mas eu não estou utilizando muito porque eu estou comendo alimentos que contêm carboidrato, como banana. Ontem eu comi outras frutas também, comi ameixa, ontem eu comi quinoa. Então, eu estou utilizando preferencialmente glicose. Se eu estivesse utilizando mais gordura, esse valor aqui estaria pelo menos 1, e um valor de cetose muito bom para quem quer prevenir, por exemplo, doenças neurodegenerativas, quem já tem alterações genéticas, quem tem casos na família, é estar então com esse valor entre 1 e 4. E aí tudo bem, se eu quisesse entrar em cetose, quanto tempo vai levar? Então, isso depende de muitos fatores. Você está fazendo atividade física ou não? Porque conforme você vai fazendo atividade física e reduzindo o seu consumo de carboidratos, fica muito mais fácil entrar em cetose do que se você não estiver fazendo atividade física nenhuma. Além disso, depende de como está o seu próprio metabolismo, a eficiência do seu metabolismo, e isso é influenciado também pela nossa saúde geral, pela nossa idade, pelo que você está acostumado já a comer. Então, muitas pessoas que têm um metabolismo adequado, que não têm problemas metabólicos, conseguem com uma dieta que inclui jejum de pelo menos 12 horas, mas se conseguir fazer de 16 horas, melhor ainda. Uma dieta com apenas 5% de carboidrato e o restante com muita gordura, principalmente gordura boa, de azeite, de castanhas, de semente, abacate, o açaí puro, óleo de coco. A pessoa, em 3 a 4 dias, ela consegue chegar, então, no valor de 1, pelo menos. Agora, se a pessoa não consegue fazer essa dieta com 5% de carboidrato, que realmente é uma dieta muito difícil, então ela faz uma dieta mais levemente cetogênica, ela pode demorar 1, 2, 3, 4 semanas para atingir esse valor de 1. E como muita gente tem essa curiosidade, eu vou fazer a dieta e vou colocar lá na minha plataforma T21 que eu estou fazendo, vou medindo a quantidade de glicose no sangue e também a quantidade de corpos cetônicos no sangue. Vou mostrar as minhas estratégias, por exemplo, eu comprei até um ácido caprílico, uma gordura que facilita a entrada em cetose, que é o triglicerídeo de cadeia média. Então, vou mostrar todas as estratégias que eu estou fazendo lá na plataforma T21. E se você não tem interesse em estudar mais sobre o cérebro, porque a plataforma T21 é uma plataforma onde eu falo sobre o cérebro em geral, então não só demências, mas também falo de autismo, de síndrome de Down, falo de depressão, de ansiedade, etc. Então, se esse não é o seu foco de estudo, mas você quer muito fazer a dieta cetogênica comigo, ou você tem casos de Alzheimer na família, ou casos de declínio cognitivo, ou você acha que sua memória não tá boa, tem um curso específico sobre isso também que eu vou deixar aqui embaixo, e acabou de estrear esse curso.